aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Quão grande é o Deus que você serve? Não o Deus que você conhece na teoria, o Deus que você serve na prática. Porque tem muita gente que acredita em um Deus infinito, mas vive com uma mentalidade de escassez. Acredita em um Deus que criou o universo, mas acha que não pode sonhar maior do que o vizinho. E aí fica a contradição. Você serve ao maior de todos e vive como o menor de todos. Isso não é humildade, é limitação disfarçada de humildade. A sua mente foi moldada por tudo que você viveu, pela família que te criou, pelo ambiente que você cresceu, pelas frases que repetiram para você quando era criança. Gente como a gente não chega lá. E você foi ouvindo isso tantas vezes que um dia parou de questionar e começou a acreditar. Virou uma voz dentro da sua própria cabeça. E essa voz limita antes mesmo de você tentar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Essa voz não é a voz de Deus. A palavra diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Infinitamente mais. Isso significa que o limite da sua imaginação não é o limite de Deus. Significa que o maior sonho que você tem na cabeça hoje ainda está aquém do que Ele é capaz de fazer na sua vida. O problema não é o tamanho do seu sonho. É que você nem começou a sonhar de verdade, porque sua mente foi treinada para se contentar com pouco. E se contentar com pouco quando você serve a um Deus de abundância, não é gratidão, é desperdício. Pensa em como Jesus escolhia as pessoas. Ele não foi atrás dos mais preparados, dos mais estudados, dos mais ricos, dos mais reconhecidos. Ele foi atrás de pescadores, de cobradores de impostos, de pessoas que a sociedade havia descartado, e transformou essas pessoas em algo que o mundo inteiro ainda estuda 2000 anos depois. Isso não foi coincidência, foi uma mensagem. A mensagem de que o seu passado não define o seu teto. A sua origem não define o seu destino. E a sua limitação atual não é permanente, a menos que você decida que é. A questão nunca foi se Deus pode. A questão é se você acredita que pode através dele. E tem um hábito muito comum que trava isso. A comparação. Você olha para onde o outro chegou e usa aquilo como referência do que é possível para você. Mas por que o limite de outra pessoa seria o seu limite? Por que o teto de alguém que trilhou um caminho completamente diferente do seu seria o seu teto? Você usa a vida de outra pessoa como régua para medir a sua. E isso é uma armadilha porque você nunca vai ser outra pessoa. Você vai ser uma versão limitada de alguém que você não é. Ou vai ser uma versão plena de quem você foi criado para ser. Só existe uma dessas opções que vale a pena. Então a virada começa na mente. Não na conta bancária. Não na oportunidade. Na mente. Porque a sua mente vai sempre buscar evidências daquilo que ela acredita. Se você acredita que não é suficiente, ela vai encontrar provas disso em tudo. Se você acredita que foi criado para mais, ela vai começar a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Não porque o mundo mudou, porque o olho mudou. Começa a se perguntar coisas maiores. Em vez de perguntar como eu vou pagar essa conta, pergunta como eu posso criar algo que resolva esse problema de vez. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunta o que isso está me ensinando que vai me levar mais longe. A pergunta que você faz determina o caminho que sua mente vai buscar. Faça perguntas maiores e sua mente vai buscar respostas maiores. E não estou falando de arrogância, não estou falando de se achar melhor do que ninguém. Estou falando de responsabilidade, de entender que você foi colocado aqui com um propósito específico, com talentos específicos, com uma história específica que ninguém mais tem. E desperdiçar isso por medo, por conformismo, por uma voz antiga que disse que você não era suficiente. Isso sim é desperdício. Você foi feito à imagem de um Deus criativo, abundante, que pensa em dimensões que a mente humana não alcança.
E você está aqui, limitando a sua vida a um box pequeno que coubesse dentro das expectativas de outras pessoas. Chega, pensa maior, age diferente e confia que o mesmo Deus que fez o impossível por tantos outros ainda está operando em você.